Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz de Cristo nos abençoe nessa manhã. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 a 7. Gênesis 3, versículo 1, versículo 1, ao versículo de número 7. Gênesis 3, de 1 a 7, a palavra do nosso Deus diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus de glória, de majestade e poder, Deus bendito e santo, Deus trino, te adoramos, te exaltamos nesse momento de adoração e pedimos iluminação e a bênção do teu Espírito. Fala aos corações, dá-nos graça, capacita-nos. Aqui os teus servos que te adoram, a mim que prego, e também aos irmãos que acompanham a mensagem, que haja compreensão, e especialmente a compreensão vinda do teu Espírito nos corações. E cumpre o propósito para o qual o Senhor envia a tua palavra nessa manhã, e que toda glória seja ao Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos, oramos em nome dele mesmo, do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que narra a queda da humanidade. É isso que nós vemos aqui em Gênesis 3, de 1 a 7, temos então a narrativa da queda. Mas qual a origem do mal? Nós observamos no relato bíblico que o mal não foi criação direta de Deus. Não há uma palavra de Deus criando o mal, não é uma criação de Deus. Pelo contrário, Deus, ao criar todas as coisas, ele viu que era muito bom. A declaração de Deus sobre a sua criação é que ela é boa, muito boa. Então, não há um chamado de Deus ao mal, à existência. Deus não chama o mal à existência, como ele disse: haja luz, e houve luz, e toda a criação. E então, a criação foi feita perfeita, boa, e nós observamos anteriormente em outro sermão a criação em sua novidade, conforme originalmente feita pelo Criador. E observamos o estado do homem em seu modo, ali, estado de inocência do homem. E o primeiro casal estava nu e não se envergonhava, não havia dificuldade de relacionamento, não havia ruído na comunicação entre Adão e Eva, não havia nada malicioso na relação, nos seus corações. O homem estava no paraíso de Deus,
num estado de santidade, de justiça, de pureza. E agora no nosso capítulo, em Gênesis 3, nós vemos a serpente e a tentação e a queda e a depravação dessa humanidade original. E nós observamos também no capítulo anterior o pacto de Deus, o que Deus revelou ao homem. Deus se revelava ao homem e especialmente revelou um pacto, onde Deus disse ao homem o que ele não devia fazer: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós percebemos então, Deus cria o homem um ser racional, coloca a lei de Deus no seu coração e faz essa aliança, onde entendemos, e representado pela árvore da vida, nesse pacto de obras, de obediência, o homem deveria obedecer, e em obedecendo se manteria no seu estado de não pecado, e mais ainda, com a bênção de Deus, ele obteria o prêmio desse pacto como representante da humanidade, e então nós não veríamos essa queda que está aqui no capítulo 3, e nem tudo que está aí como consequência da queda, a depravação da humanidade. Então, Deus, o Senhor, falou claramente o que o homem não deveria fazer, deu a sua lei. E o Senhor deu a ameaça também do que aconteceria se o homem quebrasse essa lei: morte. Certamente morrerás. Ou seja, faça isso e viverás. E se não fizer, irá morrer. Certamente morrerá. Nesta obediência está resumido aquele pacto de obediência. E então, no nosso capítulo, aí no versículo 1, o autor sagrado, Moisés, inspiradamente, falando do relato da queda, descreve então a serpente. A serpente entra em cena, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. Então, irmãos, o dragão escolhe a serpente. E o texto diz que esse animal escolhido, como que um disfarce para o dragão, Satanás, lançar a sua tentação à humanidade, o nosso texto diz que era sagaz, né? A tradução inglesa, a King James, ela coloca um termo sutil, então não sei por que não traduziu, não foi traduzido por essa mesma palavra que é até simples para entendermos também na nossa língua. Um animal sutil, sagaz, o dragão escolheu, julgou adequado. Satanás julgou adequado usar a serpente, numa espécie de possessão, para fazer contato com a humanidade e lançar o seu veneno. Então, o inimigo de Deus entra em cena. Não temos um relato da sua queda, mas ele entra em cena, e esse inimigo de Deus, não podendo atacar Deus, ele ataca os amigos de Deus. Ataca a humanidade. Nós, a humanidade, as criaturas racionais, também sendo o dragão, um anjo caído, uma criatura racional. E aí vem a pergunta, entra em cena essa serpente, e nós sabemos que os animais são seres irracionais, e sabemos que aqui, à luz de toda a Bíblia, há uma ação demoníaca. E então vem a pergunta: de onde surgiu o diabo, o dragão, a antiga serpente? E nós sabemos pela palavra de Deus que ao criar todas as coisas, o Senhor criou a humanidade, seres racionais, espirituais, no caso os anjos. Então o diabo é uma das criaturas racionais de Deus, um ser espiritual que de algum modo pecou. E na narrativa bíblica, então, ele aparece já na narrativa, lançando a tentação, ou seja, aparece em rebelião contra Deus. É um rebelde, é um inimigo de Deus, é um mentiroso. Lança o seu veneno, o seu ataque. E nós sabemos pelas Escrituras, então, que Deus criou todas as coisas boas. E agora nós vemos que há um ser racional, espiritual, caído,
E nós sabemos pelas Escrituras que é um anjo e que o Senhor não aprove ao Senhor preservar Satanás da sua queda e outros anjos que caíram com ele. Ou seja, Satanás é um anjo não eleito, porque o Deus que está se revelando a nós nas Escrituras é um Deus soberano, inclusive sobre o destino das criaturas racionais. O Deus que se revela nas Escrituras, então, é um Deus pessoal, santo, criou seres racionais, pessoais, homens e anjos, e dentre essa criação angelical, na criação angelical de miríades de anjos, houve uma queda e uma terça parte caiu, e aprove a Deus, então, o Senhor, não lhes preservar dessa queda. Isso é um ato da soberania de Deus. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Timóteo 5, 21, quando ele, falando a Timóteo, diz: conjuro-te perante Deus e o Senhor Jesus Cristo e os anjos eleitos. Então o Senhor preservou os anjos que não caíram, foram preservados, e aprove ao Senhor, na sua soberana e livre vontade, decretar e permitir a queda desses anjos caídos. E então nós vemos aqui a serpente sendo usada por Satanás. Então Satanás é um ser racional, sabe se comunicar perfeitamente, e aparece aqui na sua sutileza, na sua sagacidade e habilidade para alterar as palavras de Deus, de modo malicioso. Satanás, então, usando a serpente, vem à humanidade como um grande tentador para roubar, matar e destruir. Ou seja, um inimigo de Deus depravado pecou em algum momento e a sua natureza foi corrompida. O pecado, ele é o ato de rebelião contra Deus, mas também o pecado, irmãos, ele corrompe a natureza, ele deprava as inclinações, o intelecto, a vontade, as emoções. O ser racional, ao pecar, ele cai nesse estado de depravação, de inclinação, se torna inimigo de Deus, morto em seus delitos e pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, certa feita, em João 8, 42 a 44, falando dessa natureza e falando do diabo, ele diz: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo. Ou seja, uma natureza santa vai amar a Deus que é santo. Uma natureza renovada vai amar a Deus. Mas não era o caso destes a quem Jesus fala naquele momento, porque ele diz: por que não entendeis a minha linguagem? Jesus falava e eles não entendiam, não conseguiam entender. Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Aí agora ele vai dar a resposta por que eles não conseguiam. Jesus estava pregando o próprio Senhor Jesus e as pessoas não entendiam. Parecia que estava falando outra linguagem. E aí o Senhor Jesus explica: por não poderdes ouvir a minha palavra, ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então perceba que os seres racionais, homens, anjos, e nós vemos aqui na queda, houve uma corrupção da natureza. Houve uma depravação. E a natureza, então, do diabo, que é refletida também na humanidade caída, é uma natureza rebelde, descrita aqui como homicida, e que não se firma na verdade. Não ama a verdade, não ama a santidade, não ama a Deus. Essa é a natureza caída. Então, a serpente, irmãos, é um animal terreno, criado por Deus e foi escolhida por Satanás como um disfarce. Em sua inimizade, ataca a humanidade, Satanás, usando a serpente. E então, é isso que temos aqui em nosso texto. Tudo indica, então, irmãos, isso que vemos aí no nosso texto, do verso 2 em diante, a tentação, onde há um diálogo, onde a serpente, Satanás usando a serpente, fala com Eva, em primeiro lugar,
Então, tudo indica aí no nosso texto que nada disso foi algo aleatório. Satanás, ele, como um ser racional, ele preparou esse ataque contra a humanidade, escolheu a serpente, escolheu iniciar esse ataque por meio de Eva. O próprio discurso também, algo ensaiado, tudo indica, há muitas evidências no nosso texto. Então não há nada aí que se apresente como algo precipitado, não há. É um inimigo de Deus lançando um ataque muito bem orquestrado, querendo ganhar o coração da humanidade, fazer a humanidade pecar, se rebelar contra Deus. Então, usando a serpente, uma conversa aparentemente agradável, levantando dúvidas contra a palavra de Deus, Satanás então diz: Deus disse isso mesmo? Veja que primeiro Satanás pergunta a Eva, a partir do verso 2, no verso 1, na verdade, na parte final do verso 1, e Eva diz no verso 2 em diante: é assim que Deus disse? Lança a pergunta, verso 1, na parte final: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Vocês não podem comer de toda árvore do jardim? E a mulher responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, podemos comer. Mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E aí a serpente retruca, distorcendo as palavras de Deus, fazendo parecer o que não é, as palavras de Deus. E finalmente negando as palavras de Deus. Veja que no verso 4 tem essa resposta. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. Uma negação completa. E então diz os motivos, segundo a serpente, uma mentira. Os motivos seriam: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, irmãos, Satanás, ele vai negar a palavra de Deus, dizer nada disso, que nada, não morrereis. E mais, vai acrescentar: não é só que vocês não vão morrer, não. O negativo, né? Olha, vocês não vão morrer, e mais, vocês vão ser como Deus. E não vai dar trabalho, não, isso. Vai ser simples, vai ser rápido, vai ser prazeroso, comer do fruto. Veja a proposta ilusória. Vai ser rápido. Come do fruto e imediatamente vocês vão ser iluminados. Vocês vão ter conhecimento. É fácil, é só comer da árvore, é rápido. Então, Satanás, ele atenta contra os freios morais impostos por Deus. Deus alerta ali no pacto, ele coloca freios. Não coma porque você vai morrer. Não coma. E Satanás diz: não vai morrer. Não vai acontecer nada disso. Deus está a blefar. As intenções de Deus não são boas. Vocês vão ser como Deus. É só comer, é fácil, é rápido. E então Satanás declara que o Senhor está escondendo algo, ou enganando, ou iludindo, ou querendo manter-se apenas ele com esse conhecimento. Ou seja, o Senhor está barrando o pleno desenvolvimento de vocês, com essas restrições, com essa lei. Está barrando o desenvolvimento. Vocês podem ser como ele rapidamente. E é isso, irmãos, que Satanás tem dito à humanidade: virem as costas para Deus. É isso que Satanás tem dito. E sejam vocês mesmos, sejam a lei para vocês mesmos. Essa lei de Deus impede vocês de serem felizes, de viverem melhor, de ter conhecimento, de ser como Deus. E essa, irmãos, é a doutrina do demônio, que é o que está aí, que já lemos no verso 5, é a doutrina do demônio. Veja aí no verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a doutrina do demônio é
contra a lei de Deus. É antinomista. Antinomista. O que significa o antinomismo? É uma doutrina que prega que não há lei, que não há necessidade da lei. E muitos aí fora, é claro, pelo secularismo, até esperamos, e é normal que eles sejam antinomistas, não creiam na lei de Deus, mas essa tentação não está longe de nós, pelo contrário, no meio evangélico há uma grande massa de pessoas no meio evangélico que são antinomistas, que abraçam essa doutrina que é demoníaca. E Satanás também promete conhecimento. Vocês terão conhecimento. Suas mentes serão iluminadas. Vocês vão ser deuses para si mesmos. Vocês vão ter poder de autodeterminação. Vocês vão, porque Deus determinou, né? Haja isso e foi assim. Então, está sendo dito por Satanás, vocês vão determinar as coisas. O que vocês querem ser, vocês vão legislar a lei, vocês vão dizer o que é, o que não é, e serão conhecedores como Deus é e capazes de se autodeterminar. Poderão se tornar o que quiserem. Terão autonomia. Ou seja, serão como Deus. Só Deus é legislador, criador. Só Deus tem poder de determinação. Só Deus diz, haja, e é do jeito que Ele diz que é para ser. Só Deus tem esse poder. O homem, então, ao pecar e cair no estado de depravação, o que ele cria são coisas conforme a sua imagem depravada e caída. Isso sim. Então, essa doutrina que temos aí, essa tentação original, ela continua, irmãos, acontecendo. Essa tentação de Satanás de negar a palavra de Deus, de ser antinomista, de dizer não morrereis, de dizer sereis como Deus, sereis iluminados, essa tentação está sendo pregada, está sendo anunciada. Essa pregação, essa doutrina de demônios está por trás de todo o sistema de pensamento que coloca a humanidade no centro. Todo o sistema de pensamento que a humanidade, a vontade do homem, que o homem é regra para si mesmo, que o homem é a lei suprema, que o homem tem poder de se determinar. Tudo isso é a doutrina do demônio aqui, é igual, é a continuação disto que está aqui. Então, todo esse pensamento, esse secularismo, esse pós-modernismo que está aí, tudo isso pode ser feito conexão destas coisas com esta tentação. Todo esse sistema de pensamento. Então, muitos não querem a doutrina de Deus, o cristianismo, a palavra de Deus. E querendo ou não, estão abraçando o conselho dos ímpios, a doutrina do demônio, de Satanás, porque há dois conselhos só, o conselho de Deus e o conselho dos ímpios. Há os dois caminhos, né, que a Bíblia aponta, há dois caminhos. Então, essa é a grande heresia original. A grande heresia de Satanás, que continua sendo alastrada, propagada no mundo e, infelizmente, se não vigiarmos, e está aí, infelizmente, dentro das igrejas, e nós precisamos nos manter firmes e, como igreja de Deus, não aceitar esse antinomismo. Então, para esta doutrina antinomiana, essa doutrina de Satanás, se há um Deus, ele não é soberano, e não há obrigações do homem com Deus, com a lei de Deus. E muitos usam Deus só como um recurso na hora da necessidade, mas não estão nem aí para a lei de Deus, para os seus mandamentos. Meus irmãos, isso é muito grave e está no meio cristão. E outra coisa aqui na doutrina do demônio que está aí, que na história da igreja aconteceu, essa ideia de deificação, que é dizer que o homem pode se tornar Deus, sereis como Deus.
na história da igreja, na igreja antiga, havia essa doutrina da deificação, que foi um desvio doutrinário do período dos pais, que dizia: Deus se tornou homem para que pudéssemos nos tornar deuses. Então, Cristo veio, Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. E, de fato, não é assim. E mesmo a ideia bíblica da regeneração, da vida de Deus na alma do homem, não tem nada a ver com deificação, ou o homem se fazer Deus. Tudo isso é essa tentação original, o homem querer se eternizar, ter conhecimento como Deus, legislar como Deus. Tudo isso, irmãos, foi o que levou à queda da humanidade, conforme o nosso texto está aqui. Então, não somos deuses, somos criaturas. Deus é quem determina o que somos, o certo e o errado, o bem e o mal. Deus tem uma lei desde o princípio, antes da queda. Deus se revela ao homem, Deus dá o pacto ao homem, os seus mandamentos, os seus testemunhos. A sua lei é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são justos e dão sabedoria aos simples. Então, nós precisamos nos submeter ao conselho de Deus. Nós precisamos rejeitar essa doutrina de demônios, essa doutrina satânica que vemos aqui, Satanás, desde o princípio, colocando o homem em rebelião contra Deus e os seus mandamentos e o seu pacto. Nós precisamos rejeitar o secularismo, o mundanismo e tudo isso que é baseado nesse engano e abraçar a palavra de Deus. Então, a tentativa do diabo é que abandonemos o temor de Deus. E conseguiram então enganar os nossos pais, e com isso nós caímos. E essa tentação, volta a dizer, ela continua se repetindo nos nossos dias. Porque o homem deseja conhecimento, o homem está rejeitando a revelação de Deus, e é isso que nós vemos aí. Mas no nosso texto, irmãos, então é muito claro que essa tentação, ela veio de fora para dentro. A humanidade, então, original, não tinha pecado, não tinha nada internamente que inclinasse o homem a pecar. E o nosso texto é muito claro que isso foi lançado. Isso foi lançado. E Eva abrigou essa tentação e concebeu o pecado, cobiçou. A sua cobiça foi atiçada, o seu desejo, ela foi enganada, como a palavra de Deus diz. E, segundo a palavra de Deus, então, eu fiz uma pergunta, como o mal teve origem. Sabemos que não é Deus a origem deste mal. Tiago diz, na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 13 a 15, diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, sua própria cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a malícia foi lançada, como vemos no texto, já mostramos, Satanás usando a serpente, e esse pecado sendo então, entrando pelos ouvidos ali, ouviu a voz, o conselho do diabo, entrando pelo ouvido, pela porta ouvido, isso então desceu para o coração, e foi abrigado e acolhido, e corrompeu as emoções, e a vontade foi lá e comeu. Que é o que o texto descreve a partir do verso 6, quando diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então veio a tentação, ela abrigou, e os olhos dela então começaram a olhar para a árvore e dizer para si mesma, vendo ela, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Então, o intelecto, Satanás tem que ter, irmãos, por isso que eu falei, a doutrina do demônio, tem que ter
uma informação, um conselho, é algo que vem pelos ouvidos. E veja a importância da comunicação, a importância da doutrina. Muita gente acha que a doutrina é muito rigor, essa questão toda doutrinária e teológica. Mas veja que Satanás, ele usa esse meio. E é por meio do intelecto que as pessoas, ali no caso Adão e Eva, e a humanidade se corrompe, as emoções, a vontade, as pessoas então se tornam inimigas de Deus, não querem Deus. Então, isso fez a tentação, as emoções de Eva mudarem. Né? E após comer o fruto, claro, ali, especialmente Adão, aí sim a humanidade se corrompeu, e aí se depravou, e agora as inclinações da humanidade são contra Deus. Então, o texto também dá seguimento aí, no texto, no nosso versículo 7, mas ainda no versículo 6, na parte final, o texto diz: tomou-lhe do fruto e comeu. Finalmente, a tentação sendo recebida, armazenada no coração e executada, Eva foi lá, tomou e comeu. E deu ao marido, e ele comeu. Então, o texto nos mostra essa tentação de Eva e, em sequência, já a tentação de Adão. E o homem, então, recebe esse fruto e come, e decide pelo que houve, então, de sua esposa, embora Adão, irmãos, ele tinha o conhecimento, a revelação de Deus. Ele sabia do mandato, do pacto. Eva, a Bíblia diz que Eva foi enganada. A serpente sutilmente distorcendo e conseguiu convencê-la, enganando. E embora o pecado de Adão, e o pecado entrou no mundo por meio de Adão, o pecado de Adão e todo pecado tem um elemento de engano, de ilusão. A tentação se fortalece com o engano, com a mentira, de sereis como Deus, ou outras tentações. Mas a palavra de Deus então nos diz que Adão ouviu de sua esposa, a voz de sua esposa, e por trás dessa voz da esposa ouviu a voz da serpente, do dragão, e comeu. Então eram palavras também repercutindo as palavras do diabo, de Satanás, e Adão cedeu à tentação. Não sabemos exatamente os motivos, não há revelação exaustiva para sabermos exatamente se queria ser como Deus, ou alguns acham assim, para não deixar Eva só nesse empreendimento, foi com ela, alguns acham. A proposta era um atalho para uma coisa que não era possível, ser Deus, ser como Deus, uma mentira, uma ilusão, e essa é a promessa do pecado. E isso é descrito por Paulo, essa cena, em 1 Timóteo 2, de 11 a 15, usando esse relato da criação e da queda, até para exemplificar o porquê as irmãs devem manterem-se em silêncio na igreja, aprenderem em silêncio. 1 Timóteo 2, de 11 a 15, Paulo diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí, a base, o argumento de Paulo é teológico, é baseado no relato de Gênesis, e ele explica algo para nós também nesse relato, porque Paulo diz, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. Então o primeiro argumento é a ordem criacional, a vocação do homem e da mulher, original, antes da queda. E depois, o segundo argumento, a própria queda é citada, quando diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, etc., se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, o fato, irmãos, é que Adão comeu e pecou,
livremente, não forçado por nada pecaminoso dentro dele. Externamente haviam todos os auxílios, ele tinha o conhecimento da lei, do pacto, e mesmo assim pecou, e por meio disso o pecado entrou no mundo. Esse é o relato que temos aí. Finalmente, no verso 7, o texto diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então foi imediato. Abriram-se os olhos. Adão comeu do fruto, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. Imediatamente a vergonha veio sobre o casal pecador. Sua condição original foi perdida e os olhos foram abertos. Eles experimentaram aquilo que Deus disse: certamente morrereis. A relação deles com Deus quebrada, e também ruídos, pecado na relação entre homem e mulher. Aconteceu que temos no Novo Testamento dito, e o próprio Deus já disse aqui também: eles morreram, estão mortos em seus delitos e pecados, separados da vida de Deus. A morte espiritual, suas vergonhas expostas, sua consciência os acusa, e então não estão mais no estado de inocência no qual foram criados, e eles se escondem. Fizeram folhas para tentar se cobrir, se esconder. Então, irmãos, esse relato da palavra de Deus é a história da criação e da queda. E nós sabemos que não há como entender o Evangelho, o Novo Testamento, as boas novas, de que há um Redentor de pecadores. Não há como entender isso sem crer e entender a historicidade desse relato, e que esse relato é a base para aquilo que cremos hoje. E para que você entenda a justificação pela fé, que nós só podemos ser justos por meio de Cristo, você precisa entender que Adão é seu representante, que ele pecou, que aconteceu este ato na história, todos pecaram nele, e o pecado entrou no mundo, e Cristo, como segundo Adão, é o nosso Redentor, e a sua justiça se torna nossa por meio da fé. Então, a queda é necessário entender a queda para entender o Evangelho e a justificação de um pecador. E Paulo, então, na carta aos Romanos, ele explica que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então a explicação da maldade, da depravação, do estado de coisas que está, é o pecado original. A queda, essa tentação original, isso que temos aí no nosso texto. Também o Evangelho é compreendido quando entendemos que pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Da mesma forma, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Então, é necessário, o Espírito Santo, ele usa essas verdades através da pregação do Evangelho. Quando entendemos pela graça de Deus, pela ação do Espírito, percebemos que precisamos de Cristo, porque somos filhos de Adão, pecamos, nos rebelamos e caímos numa condição de depravação por causa da queda. Então, Adão sabia exatamente da ordem de Deus. Algo o atraiu na doutrina do demônio, mas não foi um engano direto, ou seja, ele pecou contra a luz que ele tinha. Deus tinha revelado para ele. Ele tinha conhecimento de Deus direto, e algo lhe levou a conceber esse pecado. Talvez querer ser como Deus, alguns acham, como eu disse, não deixar Eva só nesse caminho. O fato é, sua mente foi corrompida. E se tornou depravado, tornou-se inimigo de Deus. E o que é esse inimigo de Deus? Alguém que troca a palavra de Deus pela palavra do diabo. Pela palavra do próprio homem que repete a palavra do diabo.
Então, agora o homem busca viver nesse mundo, rejeitando o governo de Deus e a sua lei. Irmãos, temos que entender que essa é a natureza do homem em estado de rebelião. E o Evangelho, que é essa boa nova de salvação, também diz: Cristo é Rei e é Senhor. Ele é o Rei, Ele é o cabeça da igreja. As leis da igreja são as leis de Cristo, Ele governa. É algo tão simples, mas que as pessoas talvez escutam, mas ouvem, mas não ouvem. Escuta, mas não escuta. Porque vemos esse antinomismo dentro da igreja e as pessoas querendo mandar, governar. Na igreja, você, pela graça de Deus, é membro da igreja, por meio de Cristo, da fé, mas Cristo reina. Os mandamentos são os mandamentos de Cristo. E qualquer outra coisa que seja pregado, que não seja da palavra de Deus, não tem outra opção. Ou é doutrina de Deus. É claro, irmãos, que dentro da tradição cristã e da nossa condição também, há interpretações que variam e igrejas mais puras e menos puras, mas sabemos sim que aquilo que faz forte antagonismo à lei de Deus, à sua doutrina, não pode vir de algum outro lugar, senão desse ensino do demônio, de corações que querem ter poder de legislar, querem ter poder de dizer como as coisas têm que ser, e que não se submetem à lei de Deus. Então é uma evidência muito terrível não aceitar o governo de Deus e odiar, ter ódio pelos seus mandamentos, pela sua palavra. É algo terrível. Irmãos, diante disso, quero ainda trazer algumas aplicações finais, caminhando aí para a nossa conclusão. A lei de Deus, irmãos, ela foi cumprida. Em que sentido? Pastor, mas Adão desobedeceu. Como é que ela foi cumprida, a lei de Deus? A lei de Deus se cumpriu. Deus disse: se comer vai morrer, e morreu mesmo. O que Deus disse aconteceu. A humanidade morreu. Só na consumação, outro ponto agora, outra aplicação, só na consumação a humanidade viverá num estado de eterna segurança. Imagine, né? Todo aquele paraíso de Deus, o homem sem pecado, e a tentação estava presente ali, e o homem podia pecar, e pecou. Então, se mesmo a humanidade, no estado de inocência, no paraíso, foi tentada, não criemos ilusões na nossa mente. Nós estamos no mundo e ainda temos a nossa natureza, o velho homem, e Satanás ele está aí com seus ardis, o tentador, e nós precisamos, como servos de Deus, confiar em Cristo, correr nele, correr para ele, buscar a santificação e combater esse combate da fé, resistindo ao diabo. Então, não esqueça que essa luta entre Satanás e Deus continua, embora Cristo é o grande campeão que venceu por nós. Cristo é o que mais na frente será dito sobre ele, pisará a cabeça da serpente. Ele já fez isso por nós. Ele venceu. Mas o combate continua, porque o diabo, mesmo sendo um inimigo derrotado, ele continua até que Cristo venha e de fato ele seja lançado no inferno. Então, não esqueça, você como crente está envolvido nesse combate. E esse combate então foi travado inicialmente com uma questão de palavra, de doutrina, de conhecimento, de instrução. E se Adão precisava ter se apegado à palavra de Deus, mesmo ali, sem pecado, aquilo que Deus tinha revelado a ele, muito mais nós agora, que vivemos no mundo caído, temos sentimentos, nosso intelecto é afetado pelo pecado, nossos sentimentos, a nossa vontade. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. E segundo a nossa confissão de fé,
A nossa confissão de fé é muito claro que também, por isso, aprove a Deus escriturar a palavra. Para que a humanidade, nós não dependêssemos destes sentidos que são corruptos e que têm as consequências do pecado. Então, nós precisamos nos acautelar. O primeiro passo, é claro, é entender que só Cristo vence o diabo em nosso lugar, mas entender que essa batalha, ela é presente, e perceber como o homem nesse estado antes da queda desfrutava de uma condição tão maravilhosa, tinha a palavra de Deus e deu ouvidos à voz ali através de uma criatura, trocou a palavra do Criador pela da criatura, seja a serpente ou seja o diabo, e se sujeitou ao dragão. Então, irmãos, isso é algo terrível que aconteceu. E para nós é um grande privilégio termos a palavra de Deus, Cristo como Rei e cabeça. E deve ser um motivo de grande alegria para nós. Rejeitarmos essa heresia do diabo, esse engano de Satanás, e abraçarmos toda a palavra de Deus e Cristo e o Evangelho, e vivermos e desfrutarmos dessas maravilhas. Então é muito claro na Bíblia que esse dragão, que essa serpente é Satanás. Isso está lá em Apocalipse 12, 9. E lá em Apocalipse 12, 9 diz o que acontecerá finalmente com esse dragão. Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado o grande dragão. Aí veja o que ele diz: o grande dragão, a antiga serpente, chamado o quê? Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, essa luta envolve questões doutrinárias. Doutrina importa, o conselho de Deus importa. O conselho de Deus tem consequências temporais e eternas. A palavra de Deus se cumpre. Desobediência, pecado, produziu morte. Pela graça de Deus, a morte de Cristo produz vida para nós, mas nós não queremos andar nesses caminhos que estavam nos conduzindo para a morte. Satanás e os filhos do diabo intentam sempre distorcer a palavra de Deus. O espírito do diabo é o espírito da mentira. Essa é a imagem de Satanás no homem caído. Satanás acusa Deus do que ele é. Satanás diz que Deus é mentiroso, e ele é o mentiroso. Todas as promessas e palavras de Satanás são mentira. Então todo esse caminho fácil aí para a felicidade que o mundo prega, é rápido, faça só isso aqui que você vai ser feliz, e seja o que você quiser, não se submeta à lei de Deus que você vai ser feliz. Tudo isso é do diabo, é mentira. São promessas vazias de Satanás. Todos os seus confortos são falsos. Nada do que ele oferece vale a pena. Nada do que ele oferece. Então nós temos aqui esse relato da queda. Nos lembremos então sempre de que Cristo é o único que nos livra deste grande mal. E nos acautelemos então, irmãos, também dessas doutrinas, e não só doutrinas que chegam a nós com vestes religiosas, outras mensagens que vêm com um tom secular, humanista. Fique atento, ore sobre isso, peça sabedoria a Deus, porque o engano está aí em operação, e sabemos que os eleitos, as ovelhas, ouvirão a voz de Cristo e não se perderão, mas é necessário estarmos atentos e podermos ouvir a voz do nosso Deus na sua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, eterno, te louvamos pela tua palavra que nos fala desses alertas sobre o pecado e também sobre Cristo, que é o segundo Adão que resistiu à tentação em toda a sua vida
no deserto, em toda a sua vida, o Senhor Jesus venceu por nós, obedeceu perfeitamente. E por isso temos vida nele. Ó Deus, salva os teus, que as tuas ovelhas que estão dispersas ainda sejam chamadas pelo Evangelho, e aquelas ovelhas já reunidas no aprisco, o Senhor mesmo as alimente e possa santificá-las e abençoá-las. Dá-nos a tua graça, nos abençoa, em nome de Jesus que oramos. Amém.